Muito bem, mutantes. Salve, 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 mutantes. Estamos aqui para mais um podcast mutante. A gente vai trocar uma ideia, vai bater um papo. E hoje tem um assunto que pode te tocar. A gente vai falar sobre... Já ouviu aquele ditado, o bom filho a casa torna? É um ditado antigo que tem. Tu já pensou em sair da onde tu nasceu? Ou tu já saiu de onde tu nasceu? E como é que tá sendo, se tu vive num lugar onde tu não nasceu? Como é que tá sendo essa experiência? Hoje a gente vai falar disso. Só tô falando com gente internacional aqui, com gente que já saiu da terrinha. Bom, mas antes de mais nada, deixa eu fazer os trâmites legais aí. As coisas que aparecem aqui na tela, se tu tá nos vendo aqui na tela, tá? O pessoal que nos apoia, que nos dá uma força, que nos ajuda. Então quem é que tá aqui? Primeiro lugar, se tu tá pensando em empreender, aprende sobre negócio. aulasdenegócios.com.br. Aprende, vai lá, é de graça, tu não paga para aprender, e aí depois tu vai lá e empreende. E te dá bem, certo? aulasdenegócios.com.br. Quem mais está aqui com a gente? Barco Noiva do Caí. Aqui em Porto Alegre tem um rio, um lago, uma coisa que a gente é meio indefinido, o Rio Guaíba, o Lago Guaíba, sei lá eu. O fato é que tem passeios lindos lá. E aquele barco que tem esses passeios para ver o pôr do sol, para ver as pontes, tem show, eles estão com a gente aqui no Podcast Mutante. Então, barconoivadocaí.com.br. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou colocar, como sempre, os links direto, aquele papo todo lá. Mais legal ainda, se tu te inscrever no canal do Podcast Mutante, olha só, essa dica é boa. Se tu te inscrever no canal do Podcast Mutante, a gente sorteia todos os meses, na verdade, alguns convites, passes gratuitos para tu ir passear de barco. Então vai lá de graça, na faixa, vê o pôr do sol do Guaíba, vai na faixa ver um show lá embaixo das pontes, enfim, na faixa, tu não vai pagar nada. Te inscreve aí no canal, porque só os inscritos no canal é que concorrem, ou melhor, é que ganham esses ingressos. Bom, modatogms.com. A Modato GMS é quem nos ajuda a fazer essa parafernália toda aqui. Filmar, editar, gravar, essa coisa arada toda aí, certo? Outro que é nosso parceiro aqui é Berega Shop. Berega Shop é uma lojinha que é quem nos dá esses fones, girafas, esses gadgets que vocês veem em cima da mesa aí, essas coisinhas, é essa lojinha. Então, se tu quiser, tá aqui a descrição também no vídeo, dá uma olhada lá, pum, compra um fone, compra uns negocinhos que eles têm, estão sempre mudando os negocinhos lá, interessante. Bueno, deixa eu ver quem mais, radiomutante.com, é nossa casa, da onde a gente veio. Vai lá pelo menos conhecer a radiomutante.com. Tu pode não gostar, tá tudo certo, eu sei que em certas regiões do Brasil a gente não é a cara. Tá tudo certo, cara. Mas só vai lá nos conhecer. Só isso. Porque daqui a pouco tu vai achar um programa lá chamado Pernambucanidade, onde conta somente a história de Pernambuco e música pernambucana. Quantas rádios de fora de Pernambuco tu conhece que tem programa só de música pernambucana? Então tá, radiomutante.com. Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui para falar? É isso aí, basicamente é isso. Estão dados os trâmites, vamos começar conversando. Bom, eu tô aqui só com figurinha carimbada, tá? Eu vou começar falando com o Gusta. E aí, cara, tudo bom? Tu já tinha vindo aqui? Na verdade, sou pertencente, né, à rádio. A rádio é a nossa segunda casa. Mas agora, no novo estúdio, é a primeira vez aí que eu tô tendo, né, a oportunidade de estar participando de um podcast, um bate-papo aí sobre um assunto bem interessante que vale a pena pensar no assunto, né? Seja e bem-vindo. tá para mim estreando, muito bonito aí a Valeu, cara, muito obrigado. Os apoiadores também aí, então umas imagens. Tem uma galera dando uma força aí. Quem sabe a gente não se passa por água ali, né? Pois é. Dando um velejinho no fim da tarde. Não. E aí, macaco? Bom, esse cara aqui, velho, ele é o cara que abriu as portas com a gente aqui, né? Você sabe, né? Quem viu a primeira temporada sabe aí, não preciso dizer nada. E aí, macaco, como é que tá, cara? Beleza? Que bom te ter aí de volta. Participar do programa com o Augusto aí, parceria, né? Hoje também outra pessoa, uma personalidade que merece todo o nosso respeito, que é a Deia, né? Muito legal participar do programa com vocês. Pois é. E eu gostaria, de antemão, por favor, na apresentação,
foi feita uma colocação que muito me chamou a atenção e é uma realidade. Em relação, aqui todo mundo tem uma relação muito afeta a água, né? E o Guaíba é rio ou é lago? Tá, caralho. Dois conceitos. Boa! Então, Fala, começar professor! botando na pauta já Fala, professor! Começou! E o Gusta e a Déia, eles têm... Só que aí agora eu quero fazer um encaixe aqui. Eu preciso... que tem câmeras, né? Os caras estão Melhor do que vendo. nós. Vamos explicar. E como isso. E como tu abriu a porta, agora eu não quero introduzir, tá? Mas eu já vou dizer aqui, ó. Tá. Eu não fiz, mas eu acho que é lago. Porque não tem acesso. Lago. Tá, parei, calma. Nós Nós vamos no bookmaker. Calma. Navegando. Nós vamos no bookmaker. Segura, calma. O negócio é o seguinte, ó. Como tu mesmo disse, eu tava segurando, mas então vamos lá. Só pra gente regularizar aqui, tá? Na mesa nós estamos em 4 pessoas e a Déia, que tá aqui, ela é... Pô, cara, é tão pesada quanto qualquer um que tá aqui na mesa. E eu não tô falando de peso de pessoa, eu tô falando de consideração do que é, certo? Eu só não trouxe a Déia na discussão porque ela me pediu para não entrar, certo? Então só para deixar claro, porque a consideração que eu a tenho é tão pesada quanto qualquer um que tá na mesa aqui. Só pra gente equilibrar a coisa, porque senão parece que, escanteando e tal. Não tô escanteando ninguém, velho. Tô escanteando ninguém, pelo contrário, exatamente o contrário. Eu queria mais é que ela tivesse aqui respondendo as coisas junto. Bom, vamos lá. Gusta, tu é um cara que fez a parada. Então tu tem uma propriedade diferente para dizer se é lago, rio, estuário, sei lá, bacia. O que é o tal do Guaíba? Na verdade, a grande discussão aqui que se sabe, né, que tem função de rio e lago, aonde nesse momento aí acho que a gente foca no outro assunto que é longo. Eu acho, né, tem estudos que tem o rio, mas a Laguna dos Patos, né, que também se fala lagoa. Então, se entra para uma discussão, também vamos mudar. Laguna dos Patos ou é Lagoa dos Patos? Já toca uma outra discussão em vez de dar uma resposta. Que feio, isso é comportamento de político. Você tá bem fazendo. político. Que porque feio. o nosso, né, digamos assim, ó, falar mais sobre a viagem. O rio e o lago é o seguinte, então, focando assim, ó, numa coisa, teve uma especulação imobiliária gigante em por que isso, nesse momento, entrou em discussão. Porque através disso, ter nesse momento entrado em discussão, possibilitou com rasgar, né, o plano diretor da cidade. E o que acontece? Não somente para quem agora, antes era um grupo excluído, quem velejava no Guaíba. Hoje em dia, como o nosso mesmo patrocinador faz há muitos anos, ele cada vez mais mostra, né, que é viável tu curtir o Guaíba. Só que o que vai acontecer? Tu construindo toda a orla, igual lá tem em Santa Catarina, tem no Rio de Janeiro, entendeu? O que vai fazer? Tipo Camboriú. Tu vai matar todo esse vento, toda essa beleza por prédios para poucos. E além disso, na parte ambiental falando, já é provado que a cidade vai aquecer, né? Vai ter um aquecimento que não era planejado. Então aí que eu venho, então tá, só um pouquinho. Foi uma especulação imobiliária, vim discutir nesse momento se é lago ou é rio, né? Então, para mim, eu vou continuar, trabalho nele, mas vou continuar falando Rio Guaíba. Não vou mudar para Lago Guaíba. E agora, se eu tiver que assinar... Não, mas eu não estou colocando para mudar. Mas um questionamento da ordem... Né, se é lago... Vamos definir. Porque os conceitos que diferencia o lago do rio, uma das características é que o rio tem acesso ao mar, né? E o lago ele não tem acesso ao mar. Tá, mas tu tá me dizendo que o cara não consegue sair daqui do Guaíba e parar no mar? Consegue, mas tu não vai sair então do Guaíba. Então deu. Tu não vai sair do Guaíba e tu vai entrar direto. Não. A questão não é essa. E a diferença do rio é essa. Ah, então tá. Então vamos usar uma palavra para definir. Porque já que a gente tá definindo, né? Vamos definir. A gente tem que usar a palavra direto. Esse é o detalhe. Porque ter acesso é uma coisa, ter acesso direto é outra. Acesso direto. Agora, se tem acesso... O conceito é esse.
ok, nós temos acesso. O conceito. Agora, mas diz ali a palavra. Sim, tem acesso direto ao mar. Por isso o rio. Se tem a Amazonas. palavra direto. Se tem a na palavra lei, direto na lei. O conceito é esse. É que... Não, o conceito é uma coisa. não, mas mesmo que seja... Mas é o que diferencia, assim, por isso chama aqui, ó. O Lago Paranoá, por exemplo. Lago Paranoá, lá no Distrito Federal, lá em Brasília. Né? Ele tem acesso direto ao mar? Não, por isso o Lago Paranoá. Né? E vários lagos são nesse sentido. Mas daí vem um outro questionamento que o Gustavo falou. Né? E a Lagoa dos Patos? Lagoa dos Patos é inverso, tem acesso direto ao mar. Entendeu? Então aí que vem o tema da discussão aqui, ó, se é lagoa ou é rio. Se o Guaíba é lagoa, é rio. Se for considerar tudo, talvez assim, ó, a bacia do Guaíba, que vai até a Lagoa dos Patos, sei lá, pode ter, né? Mas... Tu levantou um assunto polêmico, né, meu? Pois é. Começou o programa assim, mas eu vou te dizer que isso... fica com o seu conceito. Cara, mas isso é uma discussão que acontece aqui volta e meia, quando a gente fala do Noiva do Caí, por causa disso. E acontece mesmo, cara. E assim, cara, a parada é a seguinte, eu gosto da tua explicação, porque pra mim é o seguinte, quando começou o que era? Rio. Tá, quando começou definindo que era rio. Tá. Daí adquiriram um monte de conhecimento, porque a princípio quando começou-se tudo era rio, não. Quando começou-se tinha lagoa, tinha lá. E lagoa, não tinha lago, porque lago é uma palavra mais recente. E aí, o que é o lago? Lago tem relação com algo... É antrópico, né, Macaco? Quando o homem mete a mão. Sim. Tem relação com algo antrópico. Isso é lago, não é lagoa. Lagoa é uma coisa natural, mas que tem o mesmo arcabouço de um lago, né? Uma coisa, um grupo d'água ali jogadinho naquele lugar. Só que um é antrópico e o outro não. Aí lago e lagoa. Tá, beleza. E o rio? Se a gente usar a premissa e talvez até indígena do acesso ao mar, Porto Alegre, o Guaíba tem acesso ao mar. Tu não cai direto no mar, mas tu tem acesso. Então eu fico no rio, porque essa palavra nova, o lago Guaíba, ou qualquer outra coisa que o diga, lagoa, enfim, é moderno. E especulação imobiliária é uma coisa moderna. Então eu acho que são duas coisas que combinam. Agora, a especulação imobiliária, ela não existia dessa forma economicamente voraz quando se definiu o nome disso aqui. Isso aqui é o Guaíba. É o rio Guaíba. Puta, o rio Sarará, sei lá, ou qualquer coisa. Então, naquela época não tinha essa especulação imobiliária. E naquela época os caras adotaram rio. Então, eu acho que ficou no rio pelo antigo mesmo, coisa de velho. Tá, mas realmente não era essa a parada que nós ia falar. Até por falar em rio, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Tu teve acesso a outros oceanos, né, cara? Tivemos. E tu também, né, Macaco? Também. Porque, né? Bem ou mal, tá tudo dentro, né? Pode não estar colado ali, né? Mas tem, né? E aí, a água é diferente do outro lado? Bastante diferente. Cara, tipo assim, ó. Vamos Bastante primeiro, diferente. Vamos primeiro dar uma explicação rápida, né? Vai lá, vai lá, assunto. Fazem quase 3 anos que eu e a Deia fomos morar em Portugal, né? Porque que a gente sempre conversa que uma coisa é quando tu vai fazer turismo, passear num lugar, ficar que seja uma semana, 10 dias. Outra coisa é quando tu vai morar no local, né? Quando tu vai morar, tu começa a ver realmente os hábitos dos habitantes, os costumes, o que faz e o que não aquilo que acaba sendo vendido, por mais que a gente acabe fazendo aquele turismo, né, de ir a pé, pegar o ônibus, o trem, né, o metro, tu acaba morando... Essa palavra metro eu acho muito interessante, né, porque só aqui que a gente fala metrô, né? Uhum. No resto do mundo inteiro os caras falam metro. Só aqui que a gente fala metrô. Aí quando chegou aquele jornal Metro aqui, o cara aqui tinha a diferença, né? O metrô era o meio de transporte, o metro é o jornal. Que loucura, né? Isso é coisa... Bom, vamos lá. E tem o comboio também, né? Como assim comboio? Comboio, que é o trem que a gente fala aqui, lá é o comboio.
O metro, na verdade, é aquele que anda por dentro da cidade, né? É, O comboio é o que A, anda diferen- mais por fora. a diferença é andar na cidade ou fora e não por baixo. Tem o por baixo, né? Sim, Por baixo da O terra. da O que é cidade- esse de baixo da terra? O da cidade, muitas vezes, ele costura a cidade por baixo da terra. Ele aparece só em algumas estações, assim, ó. Ele anda por baixo da terra pelos bairros. Onde Entendi, tem muito movimento, entendi. tem alguns Entendi. lugares. Sim, tem. E o nome disso é metro também? Esse que anda embaixo da terra? Esse é metro. É metro? E esse trem. Metro é concorrente do ônibus, que lá para eles o ônibus é autocarro. Certo. O concorrente do autocarro, para levar o passageiro do dia a dia, né, que vai para aula, que vai para a faculdade trabalhar, é o metro e o comboio, o ônibus. Aí o outro, que é o autocarro, é o que se move. Lá tem trem, né? Tem. Só que aí Que eles tá. chamam de comboio. Comboio? Comboio é o que eles chamam de Comboio, trem. Exato. Na Colômbia tem trem? Não tem trem. Não tem. Bogotá, desconheço. Não Qual é o tem. meio de transporte lá? É o ônibus? Cara, lá tem um sistema de transporte terrestre que acabou se tornando padrão para a América Latina, inclusive. Foi muito identificado que foi projetado para Curitiba. Lá tem um sistema que se chama de Transmilênio. Transmilênio. Ele tem um corredor específico e atravessa toda a cidade. Mas a logística de Bogotá é muito interessante, porque tem ciclovia em quase toda a cidade. Se usa muito bicicleta lá? Direto. Muito. E lá em Lá Portugal também. se usa bastante bicicleta? Bastante. Está começando cada vez mais, na verdade, né? Existe um incentivo grande agora das próprias universidades, que eles Das dispon- universidades? das universidades, que eles disponibilizam várias bicicletas para os próprios estudantes, incentivando eles irem de bicicleta e não de carro, que legal, ou usar... velho. Aqui. E as universidades lá, elas são do governo, estaduais? Como é que é o Que negócio? ideia legal essa, né? Que velho? ideia E legal. tu vai chegar na aula de bike, né? Vai mostrar que Claro. não tá guardadinha ali. Lógico. Não paga 1 centavo, 1 euro, enfim, não paga nada pra Ideia isso. Cêntimo. Ideia muito É, inteligente, sim. né, cara? Os caras são foda. Na Europa é Mas- cêntimos, centavos. Que se... cêntimos. Como é que se chama centavos na Colômbia? Centavos. Centavos mesmo. Centavos. Mas sobre a água, né? E Então aí? o que acontece? Então nós podemos falar com bastante ali, tipo, todo o litoral de Portugal, desde o Porto, acima um pouco do Porto, que fica perto do norte. O litoral de Portugal é banhado pelo Oceano Atlântico. Atlântico. Isso. Ok. O outro lado E o outro lado. O pôr do sol é na água. Aqui a gente tem o costume de ver o nascer do sol na água. Certo. Né? Aqui Porque pro lá é do sul. outro lado do hemisfério, né? Isso. No outro hemisfério. Então nós vimos toda aquela costa e também moramos na Ilha dos Açores 7 meses. Exília. Não, ilha. Nas ilhas dos Açores. Ilhas, Ilhas, vamos lá. Isso. De Ah, Tonga. Na verdade, na Ilha dos Açores, né? Que Na os Açores que é ilha- um complexo de ilhas, né? Os Açores, olha só, viu? Esse cara não sabe explicar o negócio, não adianta. Para aí um pouquinho. Por isso que Ah, a ideia tem que deixa eu estar entender um negócio. presente. seguinte. Açores é um estado? É como se fosse um estado para nós aqui É no um Brasil? arquipélago. É um Arquipélago dos Esse Açores. Tá, peraí. O arquipélago pertence a algum estado, certo? Pertence a Portugal. Tá, ao Mas país. tem Não. governos diferentes, né? É, então, é o que eu tô imaginando. Historicamente, Açores. aquelas colônias que não conseguiram deixar de ser colônias de Portugal. Tipo assim, o presidente de Portugal manda nos Açores. Mas os Açores têm um governador que não manda no Porto. O cara que manda na cidade do Porto lá não manda. A nos parte política lá é muito similar com a nossa, com nomes diferentes. Tá, então é isso aí que eu queria Tá, entender. então, Açores só é pra tipo um entender. estado, que é o arquipélago de Açores, Isso. tá. E se ele é um arquipélago, ele não tem várias ilhas? Arquipélago não é isso? É um conjunto de ilhas? São 7 ilhas. 9. 9 ilhas. E por que se fala assim, eu morei qual é a ilha? Ilha do Pico. Tem nome a tem ilha. nome. Cada ilha Tem tem nome. nome. Tem nome. Tá bom. Nós moramos na Ilha do Pico, né? Que é a ilha onde tem o maior pico, o maior Montanha. cume, né? O cume mais alto de Portugal é na Ilha do Pico. Tem 2.356. 2.356 metros. É o cume mais alto. Fica lá bem bonito. E lá
Aí sobre a água, né? Então, para passar o Macaco poder falar um pouquinho de lá. O que nós vimos? A água, além de ser muito gelada, que ela vem sendo. Ela vem Sim, banhando, sim, né? Quem sim. banha ela ali, quem vem lá do norte, né? Das geleiras do norte. E uma coisa que a gente notou é tipo assim, ó, na ilha, por exemplo, a ilha ali ela tem um clima, ela fica mais ou menos. Essa é a ilha mais populosa do arquipélago? Não. É a terceira mais populosa, se eu não me engano. Não é a terceira também, não. Ela, na verdade, ela é a última, antes tem 2 ilhas que elas não são habitadas, né? Sim, ela São é a quantas ilhas no terceira total, maior, então? Peraí, agora eu confundi. São 9. são 9 ilhas no total. 2 não habitadas. Então tem 7 ilhas que mora gente. Certo? Certo. Né? Tá. E E a Ilha do Pico é qual dessas 7 em tamanho? De tamanho. De população, não de tamanho de... Ela é a última. É a última? Pouca gente. Ela tem 15 mil habitantes. Só que ela é a segunda maior ilha do de arquipélago. tamanho. De território. Isso aí, de Entendi, tamanho. Eu entendi, confundi entendi. É legal que na ilha todo mundo se conhece, né? Todo mundo, meu, todo mundo. Faz qualquer E a coisa. água lá do mar, eles têm lá várias piscinas naturais, que são as praias que eles vão lá tomar banho de mar. Só que a praia não tem areia, toda de pedra e de lajes que eles botam. E a água, ela é muito clara e muito menos salgada do que a nossa. Ai, menos salina. Eu tô acostumado, quando eu tô velejando, surfando, eu dou o joelhinho, abro os olhos. Eu tô acostumado, mas a Deia, nós ficávamos mergulhando de olho aberto sem precisar de máscara. Porque não arde os olhos, zero. Tu sai com o olho, não tá nada vermelho da água. Não, tu sai da água, tu não fica esbranquiçado com aquele sal. Sim, o sal, né? É, claro, lógico. E o fundo é pedra, não tem areia. O fundo é de pedra, do mar ali. Entre, por exemplo, a Ilha do Pico e a Ilha do Faial, o fundo é pedra. Não tem areia. Tem... pouco, mas não é. Tá, não, eu entendo, Sim, é pedregoso e tal. Isso, E isso não é ruim pra caminhar? Por causa das pedras, cortar o pé, enfim, tem uns lugares. Como é que é essa parada aí? Da praia. Não, nas piscinas naturais tu até caminha, mas elas são tranquilas. O que pode acontecer é de escorregar, né? Ah, sim. Mas elas não cortam. Não, elas são não, pedras então tá. redondas. É porque gente que eu imaginei corais. Não, que corais são foda. Pedra redonda. Pedra redonda. Tá, entendo. E ela a temperatura dela comparado com o continente, né? É muito mais quente. Mais quente. Ah, claro. Isso que ali tu tá na mesma altura, digamos assim. Todo o litoral a água é fria? Todo o litoral é água fria? Só vai esquentar quando chegar lá no Algarve. Lá embaixo, tipo assim, para ter uma noção de mapa, Lisboa, que é a capital, né? Tá ali no centro-sul, digamos assim. Norte é o Porto, 300 quilômetros a norte é o Porto. Entendi. Tá? E 300 quilômetros a sul é Algarve. E para pensar, Lisboa tá mais ou menos a Algarve é a cidade turística? norte, se tu olhar no globo. Algarve é cidade turística? Totalmente, né? Porque eu imaginei o sul do... Tanto é que muitas pessoas que moram lá no inverno não tem o que se fazer, né? Não tem. É o verão que é completamente turística, é onde eles ganham o pão deles. Tipo Santa Catarina, um tempo atrás. Hoje em dia não, mas um tempo atrás. Era só o verão e pronto. É isso aí, e morre. E tu, cara, lá na Colômbia a água é quente? Mais quente que aqui, eu acho, né? Sim, no Caribe a água é muito quente, cara. Muito quente, é muito bom. Muito relaxante. Eu já tive a oportunidade de surfar em Portugal, em Lisboa, na Ericeira. Água muito gelada. Acho que foi um dos lugares que assim, enfrentei a água mais gelada. Nossa. O paradoxo do Caribe. Caribe é o Caribe, né? O Caribe é único. Eu conheci uma parte do Caribe, né? Essa parte de Cartagena, San Andrés, que é muito legal também. Aquele filme que tem da fenda de San Andrés, aquilo existe mesmo? Eu não assisti esse filme.
Um filme que tem uma fenda vulcânica, uma placa tectônica, puta que pariu, Cara, que abre. Ah, Não, velho, eu acho que em San... eu não sei se tem essa Talvez- mesma San Andreas nos Estados Unidos, né? Mas não sei se tem San Andreas nos Estados Não Unidos. sei te dizer, eu desconheço. Eu achei que por só ali. existia na Colômbia, é a única que eu conheço. Mas a água ali é algo assim, é paradisíaco. Até então, o lugar que eu tinha visto, assistido e presenciado uma água tão transparente foi num mergulho em Bonito. Bonito é lindo. Bonito, Tá, mas a e- visibilidade- Bonito é bonito mesmo. Bonito é lindo. Né? O nome ele é condizente o que é o lugar, porque também ali o fundo é de calcário, reflexo do sol, né, bate, então parece que tem umas lâmpadas embaixo, então um mergulho assim, ó, de 70, 50 metros, tu tá vendo tudo embaixo d'água. E San Andrés, tu tem a oportunidade de ver algo no mar, né, tão lindo quanto bonito. Então foi uma experiência única, né, essa parte de San Andrés no Caribe. Tá aí lá na tua região, meu, é salgado, não é salgado? Não, ali é tudo rio. Ali é tudo rio. Não, mas nessa parte lá do Caribe. Não, no o Caribe. mar, ele é A mais salinidade salgado que é mais menos salgado do que aqui ou menos? quando sai da Lá é água, oceano o quando que, sai- cara? Que oceano banha lá? Lá é o Caribe. Tá, lá é o Caribe, é o lugar. Qual é o oceano que banha? É o caribenho ali, né, cara? Não é o O oceano Atlântico- caribenho. O Atlântico. Atlântico, tá? Sim, Oceano tem o- Atlântico. tem o Tá. Atlântico. Que nem lá nós estávamos falando agora de Portugal, que também é o Atlântico. Sim. Tá? E aí a gente é o mesmo oceano e olha a diferença de temperatura de um lugar para o outro, porque tem o lance das correntes marítimas. também. E agora a gente está questionando a salinidade, que também é diferente. Porque, tipo, o cara vai no mar aqui e ficar, como o Gustavo falou, ficar de olho aberto, mergulhando aqui é foda, entendeu? Agora, pô, lá é tranquilo e tal, né? Em águas termais também é tranquilo. Como é que é lá no Caribe? O ideal é velejar de óculos, que a água é salgada. É salgado. Ó, viu só? Pra proteger, É. salgada, bem salgada. Salinidade, ela é bem acentuada. Eu acho que isso aí tem um outro reflexo também em relação à luminosidade, né? Porque parece que quanto mais claro, arde mais, né? A mesma coisa lá no Nordeste, no Ceará, né? Tem lugares que a gente veleja e dependendo do dia, que fica horrível. Mas tu vê nas pessoas aquele negócio da pele gasta, desbotada. O Vocês estão branco- ligados a essa parada, né? Eu adoro. Que gasta, o bagulho fica gasto, assim, sabe? Esse Sai meio da foi água, lixado, assim. Sai da água e não toma ducha e fica no sol. Fica no sol. Lixa. E branco. Que loucura. Cara, olha só, deixa eu perguntar pra vocês nesses lugares, já que é bom, agora tá, nos situamos, sabe, onde a gente tá e tudo mais e tal. Agora vamos falar de uma coisa que eu gosto bastante, que são as relações interpessoais. Eu queria falar das pessoas de lá, de como é que é lá essa coisa, porque a gente já falou de litoral, tá? Por óbvio e por natural, o litoral é sempre o primeiro lugar, né, onde se descobriu, onde se chegou e tal, e agora Portugal não, porque é uma outra história, veio lá do meio e tal, mas aqui. E aí agora nós somos brasileiros, a realidade do Brasil é essa, chegou pela água, num primeiro momento, entre aspas, né? Na Colômbia também, chegou pela água, e até um pouco do outro lado. Ok, beleza, tudo certo. E aí, como é que se desenvolveram essas pessoas? Como é que são essas pessoas? Porque aqui no Brasil, não dá pra gente pensar sobre isso, porque aqui é muito grande. Cara, tu vai falar com um baiano, tu vai falar com um gaúcho, é completamente diferente. Um te dá um coice e um quer te tomar cachaça contigo. É diferente. E nesses lugares? Até porque vocês são daqui, onde a gente tá acostumado a dar coice. Como é que é chegar lá nesse outro lugar? Como é que tu chegou na Colômbia, cara? Bom, a gente já falou aqui, né? Mas aí, pensando assim, as pessoas de lá, como é que te trataram e tal, como é que te tratam, enfim, como é que é essa relação aí? Eu acho uma pergunta bastante complexa, porque eu não consigo estabelecer um conceito sobre as pessoas em função da diversidade de pessoas, né, de origens diferentes, né? Existe um fluxo muito grande de turistas, existem que são descendentes de comunidades indígenas com etnias diferentes, de várias etnias diferentes, né? Tem gaúcho, tem paulista, tem carioca, que moram na fronteira. E quando tu chegou lá já tinha essa diversidade. E
na Colômbia, em Letícia, porque eu acho difícil a gente estabelecer até mesmo um conceito da cidade de Letícia sem envolver as características de fronteira que existem lá. Então, o que ocorre? Letícia, não diversamente de Tabatinga no Brasil, Certo. ela em função desse fluxo de turistas que querem conhecer a Amazônia é algo que também envolve muito a economia, né, em função do turismo que existe lá. Ela foi ocupada, é uma cidade relativamente nova. Por quê? Porque Letícia, ela passou a ser efetivamente da Colômbia nesse século, não tem 100 anos. Esse espaço, originariamente, era um espaço peruano. Peruano? Exatamente. O que ocorreu? Em 1870, 1860, 1870, o que ocorreu no Pacífico? A Guerra do Pacífico, Chile e Peru. Porque o Chile sempre teve uma política muito expansionista. Tanto é que parte do Equador, grande parte do Equador, grande parte do norte do Chile, originariamente era território do Equador. E perderam, porque o Chile ele sempre foi ocupando, tinha um exército forte. E foi fazer o Peru. Então foi fazer com o Chile uma guerra para ocupar espaço do Chile no sul, perdeu a guerra. Perdendo a guerra, né, o Chile ocupou o espaço que era dele, né, e como condição para devolver o espaço dele, exigiu que ele, Peru, entregasse para a Colômbia esse espaço, hoje a Amazônia colombiana, para compensar a perda do Panamá, que foi por influência dos Estados Unidos, porque o Panamá originariamente era território colombiano, entendeu? Então essa região ela foi dada em contrapartida, foi ressarcida, né, se pode dizer, em contrapartida à perda do Panamá. Só que isso também tem vários reflexos culturais, porque era território peruano. Os peruanos residiam ali, tinham propriedades ali, eles resistiram, teve até uma guerra civil ali, né, porque não queria entregar para a Colômbia, mas só que isso foi uma guerra regional e eles perderam, óbvio. Tu imagina como isso vai forjando a sociedade local de Letícia? Então tu imagina um cara, um ex-soldado lá do tempo da puta que pariu, que ficou por ali, aí foi tendo filho, e aí hoje em dia tu tá na quarta, quinta geração. Eu tenho um amigo que o pai dele e o irmão dele, ele é indígena. E o pai e o irmão dele foram escravizados. O pai e o irmão. Foram escravizados. Eles foram escravos mesmo, velho. Porque na época que estavam lá os portugueses, espanhóis, na época do Tratado de Madrid ali, né? Separado, isso aqui tudo era Espanha. Era Espanha. Até... Pois aí, justamente pensando nesse histórico, como é que tu foi tratado quando tu chegou lá? Tu, um brasileiro. Eu fui tratado com desconfiança, como qualquer brasileiro em qualquer lugar. Brasileiro. Aqui, gente. É normal. Tu vê que até aqui do lado, na Colômbia, já é assim, né, cara? Brasileiro. Pô, imagina tu lá do outro lado, na puta que pariu, né? Bom, vocês lá realmente, os caras olhavam com cara feia mesmo, né? Eu conheço. Os caras olhavam com cara feia pra vocês lá. Cara, tipo assim, ó, principalmente na parte de empregos. Trabalho. Tu é brasileiro, tu vai querer ficar só bebendo, não vai querer vir trabalhar. Não, e também e os próprios. Qual é a fama colegas, que brasileiro tem lá no trabalho? Te digo que assim, ó. É ruim, né? Bem ruim. É porque os brasileiros que vão pra lá são ruins mesmo. Bem ruim. Trapaceiro, A maioria, pelo mentiroso. menos. Principalmente, cara, isso aí a gente escutou os caras falando que agora faz uns anos que tem uma leva que eles estão ganhando confiança, só que eles sempre falam que a primeira leva, 10 anos atrás... Na crise de 2008. Né, na crise de 2008, faz até mais de 10 anos atrás, foi uma leva de brasileiros morar para Portugal. Certo. E essa primeira leva era só os malandros. Então eles ficaram ressabiados. Claro, né? claro. Então claro. eles falam, cara, hoje em dia tá muito brasileiro bom vindo aqui, fulano, beltrano, E olha que interessante, né? Essa leva de 2008 é porque
as coisas começaram a melhorar no país. E aí as pessoas que tinham condições saíam fora. Essas outras levas mais recentes são das pessoas que estão saindo daqui porque aqui tá fudido, aqui tá foda. Então estão meio que procurando um lugar para salvar. Diferente daqueles malandros lá do início que saíram aqui com coisas sobre. Tu acha que não? Eu escutei bem diferente. E aí? Os caras chegavam lá com uma mão de obra. Quem chegou lá foi mão de obra. Certo. Entendeu? Então, tipo assim, ó, quem chegou lá foi o cara que sabia trabalhar com tijolo, com argamassa, com Tá, mas esse cara que sabia, esse cara que sabia trabalhar com argamassa, ele não saiu daqui da favela do Brasil, né? Não saiu de um bairro pobre daqui do Brasil, né? Olha, porque o cara pode morar no Moinhos de Vento, no Morumbi, no Pinheiros e saber virar uma massa. Mas, cara, eu vejo pelo que eu... Não, pois é, eu tô te questionando, não tô dizendo que é nem que não é, eu tô questionando mesmo. Sim, com o que tu falou em relação a isso, porque hoje em dia a gente escuta muitas pessoas aqui do Brasil saindo para ter uma melhor oportunidade, né? Oportunidade, segurança. Segurança muito, né? O pessoal fala muito na segurança, que foi embora para segurança, né? Isso aí a gente vê bastante. E estabilidade, né? Achando que vai chegar lá e vai ganhar em euro e pensando... Tá, mas e aí, vamos voltar lá. Tratavam vocês mal ou não? Receberam com desconfiança por causa dessa história aí toda, né? Que tinha passado. Isso, só que em compensação, tipo no Porto, que é o que a gente vai falar, que eu ia primeiro dar o foco bonito, eu não ia sair falando, né? Dessa parte, eu ia dizer, tipo assim, ó, pô, no Porto nos tratavam tri bem. Tipo, eu digo como vizinhos, digo como que os velhos, principalmente. Entendi. A sociedade recebeu bem. Sim. Entendi. Sim. É que o norte, ele é mais receptivo do que o sul, né? Olha só. Viu o que é uma pessoa saber construir um texto, né? O norte é mais receptivo do que o sul, né? Muito bem. E o sul é mais turístico do que o norte. Olha só que dicotomia. Ainda muita etnia, tipo assim, ó, compara Lisboa com São Paulo. É que tem mais oportunidade no sul. Então mas é tão grande assim Lisboa? Lisboa é grande. Não, mas é tão grande como São Paulo? Assim, acho que não, né? Não, acho que Lisboa não chega nem a Curitiba ali, né? Não. Porto Alegre? Porto Alegre. Lisboa? Menor que Porto Alegre. Menor que Porto Alegre? Lisboa menor que Porto Alegre? Como país. Caramba. Como país, nós aqui pensamos em São Paulo como aquela etnia que o norte e o sul, muita gente migrou para São Paulo, né? Atrás do maior salário, o maior tudo. E Lisboa, como Portugal, não Brasil, Portugal, Lisboa eu vejo igual. Muita galera migrou para Lisboa em troca. Em Lisboa o salário é mais alto, só que todo o custo de vida é mais alto. Né? Então, só que a pessoa pensa, tipo, eu vou para São Paulo ganhar a vida lá, tem bem mais fábricas do que no norte. Mas enfim, nos receberam bem, assim, no norte foi diferente, né? A gente sentiu essa diferença. Imagina. Foi uma outra receptividade. Ovar é o nome da cidade? Ovar. Freguesia. Freguesia. Olha aí a freguesia do Ó. Lá que é o nosso registro atual. Mas mesmo assim é que eu acho que é do europeu que a gente escuta alguns outros amigos que moraram em outros lugares, né, da Europa. O próprio europeu, ele por si só já é meio desconfiado. Entendi. Então, pra te ganhar confiança ou te convidar pra te entrar na casa dele... Entendi, é um processo. É um processo. Não, nem entre eles isso acontece. Sim, eu entendo, eu compreendo. É diferente, é que nós somos latinos. Sim. É isso. Eu entendo essa... Bom, latino por latino na Colômbia também são latinos, né? Então, chega aí, tu faz amizade fácil, né? Sim, cara, e algo que a gente tem observado é o ingresso de venezuelanos, muitos venezuelanos. Venezuelanos migrando para a Colômbia. Sim, muitos E essa migração é de que tipo desses dois que a gente falou? Do cara que já tem condições ou do cara que está buscando se salvar? Tá buscando se salvar. Tá buscando alimento, tá buscando um mínimo de dignidade. Saquei. Mínimo de dignidade. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns venezuelanos e muitos deles é muito triste que estão usando eles de mão de obra escrava, sabe? Sim. Mão de obra de exploratória, eu observei isso. Muitos, principalmente no norte da Colômbia, lá para Cartagena, eu observei muito. Mas isso é um fenômeno que vem ocorrendo, acredito que não só lá.
No Brasil também, prostituição de venezuelanas, muitos lugares, e muitos venezuelanos vêm com as famílias. E até nisso, eu fiz uma viagem, um trabalho de barco. O barco de uma cidade para outra são quase 20 horas de barco para chegar lá dentro. Nossa! Nossas estradas são diferentes. Eu fui fazer um trabalho, olha essa, fui fazer um trabalho. E nisso tava com um amigo meu que é polícia e um outro ex-aluno. Né? E daí, professor, vamos para cima tomar cerveja. Vamos. Daí tá, uma cerveja lá em cima. E nisso se apresentou um senhor, né? Que tava com um violão, deu, toca pra nós, assim, o que o cara, eu sou venezuelano, então tá, toca, pá. Daí chegou o filho dele, comprou uma batatinha, refrigerante pro guri, né? Tá. Daí, pois é, não, eu vou ficar aqui, ó, em Tocantins. Daí, eu tô indo pra Manaus, porque de Manaus eu vou pro sul do Brasil. Daí, é mesmo, pra onde é que tu vai? Pra Porto Alegre. Tu vai fazer o que em Porto Alegre, meu amigo? Não, tem um negócio da Acnur lá que já tá certo lá. E lá em Porto Alegre que a gente vai passar por uma experiência, fazer uma entrevista, mas tu sabe onde é que fica Porto Alegre? Sim, eu vou lá no sul. Mas o barco não vai chegar lá, né? Não chega lá. Pra ir pra lá, cara, rever isso, né? Até hoje ele tá em Manaus, né? Apesar que, acho que pra morar em Manaus valia mais a pena Porto Alegre. E tu vê que na Colômbia é o contrário, né? O norte da Colômbia é que é turístico. E o sul é menos turístico, é menos, né? Mas o sul é Amazônia. É o último departamento. Tá, mas e a Amazônia aqui embaixo é mais turístico do que o norte, Cartagena? A Amazônia é no sul, Cartagena é no norte. Isso. Qual dos dois entre norte e sul é mais turístico na Colômbia? É que são turismos diferentes, entendeu? O potencial turístico, ele é diferente. O turismo mais... Tá, potencial turístico é uma coisa, né? Potencial turístico é uma coisa. O turismo, a gente fala do que existe hoje, do que é consolidado, que as pessoas sabem, que a criança lá conhece. O Caribe. Isso, só para o cara que... Porque a pessoa está só nos ouvindo. Porque o grande problema... Então o norte da Colômbia é onde está o Caribe, né? O norte da Colômbia é onde está o Caribe. Tá, o problema do sul é que ele não tem os acessos como se tem no norte. A estrutura que se tem no norte. Porque é um turismo diferente. Entendi. O turismo da Amazônia é um turismo diferente do turismo do Caribe. Porque do turismo de litoral. Né? Ali é uma outra vibe, uma outra pegada. Entendi. Né? E ele é volumoso também? O turismo da Amazônia colombiana? Ele é um turismo qualificado, porque vem muito europeu. Tá, qualificado, PIN. Caçador de borboleta é qualificado, só que tem 1 em 1 bilhão. A minha pergunta é volumoso o turismo da Amazônia colombiana? Ele é volumoso, não. Acho que volumoso certo. não é. Volumoso não é. Por uma porque série de fatores. eu fiz a conexão dos acessos, que tu falou que no norte tem muitos acessos, no sul tem poucos acessos. Lá no sul, mas se no sul tem pouco volume, porque só tem um aeroporto. Faz sentido. Só tem um aeroporto. Então, esse é um fator. Só tem um aeroporto no país inteiro? Não. No sul. No sul. É. Toda a região sul só tem um. Só tem um, que é o de Letícia, que é a capital do departamento do Amazonas colombiano. Entendeu? Ah, Letícia é a pica da galera. É Porto Alegre do Sul lá. Mas acha. Porto Alegre do Brasil. Certo. Ah, tá bueno. Entendeu? Então. Entendi. E lá também tem essa coisa que nem Porto Alegre pro interior, assim, cidade grande, entre aspas. Não, porque o que acontece? Todo o departamento do Amazonas colombiano tem 2 cidades. Tem a Letícia e tem Puerto Nariño. Então são 2 cidades. Então, Só 2? Só 2. É isso. Porto Alegre e lá em Portugal tem esse negócio também de ser a capital porque, olha só, aqui no Brasil, Brasília é a capital, tudo bem. Mas a cidade de Bambambam aqui não é essa. A cidade de Bambambam aqui é São Paulo. Lá tem isso também? De Lisboa é a capital do país, mas a cidade de Bambambam é outra? Cara, na verdade, se tu parar olhando numa forma macro, certo. Lisboa é a Bambambam. Aí, tipo, daqui a pouco numa coisa micro, tu vai poder dizer, não, mas a linha de borracha é em tal lugar, então... Entendi. Mas de modo geral, sim. Lisboa é o macro. As principais coisas, tudo gira no Grande Lisboa. Né? Até porque